Reverendíssimo Padre Norbey, caríssimos irmãos em Cristo, pelo sacramento do batismo. Nesse 7º domingo do tempo comum, o Senhor vem ao nosso encontro trazendo uma cena que é fundamental para a nossa caminhada de vida. Ele nos disse que devemos amar aqueles que não nos amam. Ele nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que nos caluniam. Ele nos ensina que nós devemos olhar para o nosso irmão e ver inicialmente no rosto desse irmão ou dessa irmã o rosto do próprio Deus. E se vemos o rosto do próprio Deus no rosto do nosso próximo, nós devemos amar a esse próximo como nós amamos a nós mesmos. O primeiro mandamento do amor, que Jesus resumiu dos 10 mandamentos do Decálogo, ele nos trouxe esse primeiro mandamento do amor dizendo: amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a força do seu coração, com toda a tua alma, e amai ao próximo como você se ama. Ninguém se automutila, a não ser que esteja doente. Mas dentro de uma razão normal, ninguém se belisca, ninguém se fura. Então nós não devemos querer para o próximo aquilo que não queremos também. Porque nós precisamos querer para o próximo o que nós queremos para a nossa vida. E hoje, o Senhor vem ao nosso encontro no 7º domingo do tempo comum, nos trazendo uma palavra fundamental na nossa caminhada de vida enquanto nós estivermos aqui na nossa peregrinação: perdão. Davi era o escolhido de Saul também. Porém, num determinado momento da vida, tudo se transformou. E a primeira leitura, que é a leitura do livro de Samuel, nos mostra isso. E ao transformar o coração de Saul, Davi passou a ser perseguido por ele. Mas Deus traz ao nosso coração, a cada dia de nossas vidas, a misericórdia. Aqueles que confiam, aqueles que creem em Deus, apresentam todo o seu ser e o seu coração diante do Senhor, para que Ele possa transformar o coração, para que Ele possa transformar o meu coração, o seu coração, os nossos corações, num coração idêntico ao dele. O profeta Isaías nos diz que Deus falou: vou tirar do teu coração o coração de pedra, aquele coração endurecido, aquele coração que somente olha para si próprio, somente quer as coisas para si e esquecem que nós fomos criados para viver em comunidade. E Deus coloca: vou colocar no teu peito um coração de carne semelhante ao meu. Por isso hoje o salmista vem ao nosso encontro e no refrão ele nos diz: o Senhor é bondoso e compassivo. E eu estenderia mais: o Senhor é misericordioso. Porque diante, meu irmão e minha irmã, das nossas traições, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, o Senhor continua nos amando. Ele não nos abandona em momento algum. Ele vem ao nosso encontro para nos mostrar que existe um Deus que nos ama desde a eternidade, que nos criou à sua imagem e semelhança para que nós construíssemos um mundo de justiça, de paz, de fé e de perdão. E esse Deus não nos abandona. Esse Deus está ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda. Na realidade, Ele está dentro do nosso coração. E o que Ele pede é que o nosso coração se abra para Ele, para que Ele possa fazer do nosso ser o ser amado, fazer do nosso ser uma pessoa melhor a cada dia de nossas vidas, fazer do nosso ser uma pessoa misericordiosa,
porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de felicidade, de fé, de esperança. Ele disse a cada um de nós através da sua palavra: sede misericordioso como vosso Pai que está no céu é misericordioso. E essa é uma reflexão que cada um de nós deve fazer a cada dia de nossas vidas. Eu estou sendo misericordioso? Você está sendo misericordioso ou misericordiosa? Pensem um pouco nisso. A primeira leitura de hoje vem ao nosso encontro mostrando o perdão. Davi poderia ter eliminado Saul, que o perseguia, queria matá-lo. Mas Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Davi, que tinha uma corte, todos os soldados à sua volta, dorme um sono profundo, e os soldados também dormem esse mesmo sono. E ele chega ao acampamento e encontra Saul entregue a ele por Deus. Quem estava com Davi pediu que fosse colocado uma sentença de morte naquele momento, já que eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, o Senhor me entregou e eu devo matar um filho de Deus, que na realidade não era somente um filho de Deus, era um ungido do Senhor, como tem aqui o nosso sacerdote, que foi ungido por Deus através do bispo para servir a cada um de nós, a cada dia de nossas vidas, diante das nossas incertezas, dos nossos medos, dos nossos temores e dos nossos pecados. Mas Davi, tocado pela misericórdia de Deus, usa uma expressão que eu vou repetir para vocês. Não toquem no ungido de Deus, porque ele é ungido. Deus o escolheu para ser mensageiro do amor, da paz, da solidariedade, da fraternidade e do perdão. É esse ungido de Deus que recebe a cada dia da vida dele a nossa presença com as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e depois de nos ouvir, perdoa cada um de nós em nome de Cristo, em nome de Deus. Não toquem no ungido de Deus, porque cabe a ele servir ao povo que Deus escolheu para levar esse povo num caminho de fé e de esperança, de justiça e de paz, tendo como base o perdão. E isso hoje o Senhor ressalta para cada um de nós. Por isso, é importante parar um pouco para pensar como tem sido a nossa vida diante de todos os ensinamentos que Deus nos oferece e nos dá gratuitamente. Quando nós nos dispomos a vir à missa no domingo do Senhor, é uma obrigação que cada filho de Deus tem diante da divindade do Altíssimo e do amor que nós fomos criados. Claro que atender a todas as ordens do Senhor, para nós humanos, em vários momentos se torna difícil. Mas nós precisamos caminhar a cada dia de nossas vidas, tentando colocar em prática o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos fala através de sua palavra. Porque a redenção total só vai acontecer no céu. Porém, nós construímos o céu a partir da nossa caminhada de vida. Construímos o nosso céu a partir da forma que nós vivemos aqui. Construímos o nosso céu a partir do perdão que nós praticamos a cada dia em nossas vidas. Por isso o salmista vem ao nosso encontro dizendo: o Senhor é bondoso e compassivo.
O Senhor se preocupa com cada um de nós a cada dia de nossas vidas, se mostra presente nas nossas necessidades, nos ensina naqueles momentos mais dolorosos que nós devemos ter fé e diz para cada um de nós: nunca vos deixarei sozinhos. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Promessa de Cristo, ela se realiza. Não é igual à promessa do homem que para pela metade. É a promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa felicidade. Por isso, ele pede no evangelho de hoje, escrito pelo evangelista Lucas: escutai o que eu digo. E não é a primeira vez que essa palavra escutai é dita no evangelho. Lá, quando Jesus foi batizado, Deus Pai disse: escutai o meu filho. E uma pomba desceu sobre ele. No alto da montanha, quando Jesus se transfigurou, Deus Pai nos disse: escutai o meu filho. E precisamos escutar a palavra que ele nos dirige e colocá-la em prática. E hoje, novamente, o Senhor vem ao nosso encontro dizendo: escutai o que eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem a todos que vos odeiam. Nós não estamos vivendo mais, meu irmão e minha irmã, na lei do talião. A lei do talião era olho por olho, dente por dente. Jesus veio renovar essa lei, transformar essa lei numa lei de amor, numa lei de paz, numa lei de fé, numa lei de caridade, numa lei de justiça e de perdão. Então ele nos pede e nos dá o exemplo maior. Não somente nos pede, ele nos dá o exemplo, porque toda a vida apostólica de Jesus aqui na terra foi uma vida de ir contra a maré, contra a vontade dos homens, mas ele perdoou todos eles. Quando ele pede a cada um de nós que perdoemos os nossos inimigos, ele nos deu o grande exemplo na cruz, no momento em que ele estava agonizando, no momento em que ele sabia que o homem Jesus morreria, ele proferiu a maior oração, no meu modo de entender, que chega ao meu coração. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue perdoar o seu esposo? Você que é casado? Você consegue perdoar a sua esposa, meu irmão, você que é casado? Aos pais, vocês perdoam os seus filhos? Aos filhos, vocês perdoam os seus pais? Essa é a lição que Deus nos traz hoje e que vem tocar o nosso coração para transformar esse coração duro, de pedra, num coração de compaixão. Devemos pedir todos os dias da nossa vida que o Senhor transforme o nosso coração para fazer do nosso coração um coração de carne idêntico ao dele. Lembram quando Jesus subiu ao monte e viu aquela multidão com fome? Ele teve compaixão. E ele tem compaixão a cada dia de nossas vidas, apesar das nossas traições, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Pai, tenha compaixão com a sua esposa. Mãe, tenha compaixão com seus filhos, lembrando que vocês já foram crianças e que já fizeram coisas e coisas que seus pais não gostariam que fizessem. Perdoem os seus filhos, abracem os seus filhos, tragam os seus filhos para o seio materno, como Deus, que é nosso Pai, busca cada um de nós a cada dia de nossas vidas, para que o nosso coração se aproxime do sagrado coração dele. Não permitam que o mundo tome conta dos seus filhos.
porque a culpa não será deles. E a vocês e a nós, porque eu também sou pai, sou avô, porque o diácono permanente, antes de ser ordenado, pode ser casado, e eu já era casado. E são 48 anos de união, onde o meu sustentáculo, depois de Deus e mamãe Nossa Senhora, é a minha esposa. E cabe a cada um de nós levar a presença de Deus a cada um dos nossos filhos. Entender que nós erramos, entender que nós pecamos, mas entender também que temos uma missão que nos foi dada no momento da paternidade, para que nós possamos conduzir os nossos filhos no caminho do amor. Claro que nós não estamos no coração de nenhum deles, e nem na mente. Mas o nosso testemunho, o nosso exemplo tem que ser de valor, e esse valor cristão, de seguir a Cristo a cada instante de nossas vidas. Por isso, amai os vossos inimigos e perdoai-os. Porque aí você vai estar atendendo a um pedido de Deus e não a um pedido humano. Na segunda carta de hoje, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, ele ressalta que nós trazemos a imagem humana do primeiro homem, Adão, que errou. Mas nós devemos ter no nosso coração a imagem divina, a imagem de Cristo que caminhou entre nós e que nos mostrou o caminho da felicidade. Por isso, ao saírem daqui hoje, busquem seus filhos, abrace-os, busquem seus parentes, abrace-os, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E a pior culpa é carregar um peso de não ter pedido perdão, de ter permitido que o orgulho feche o coração e esqueçam que o seu, o meu, o nosso coração é de Deus. Que Santa Clara e São Francisco, neste domingo do Senhor, nos ensine e testemunhem para cada um de nós como nós devemos viver, voltando o nosso coração para Deus e perdoando o nosso irmão que está ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.